pra Glória gente isso é ótimo. É muito bom, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Todos os dias nós somos incentivados por Deus a viver uma vida de alegria e uma vida de abundância. Abundância de sentimentos, abundância de relacionamentos. Nós vamos começar o culto de hoje orando, entregando a Ele esse momento, dedicando a Ele o culto que vamos prestar a Ele. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, Pai, a tua igreja está aqui, Deus, neste momento, com os corações voltados ao Senhor. Deus, entregamos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, clamamos ao Senhor e pedimos, Pai, para que o Espírito Santo do Senhor seja a nossa direção, que o Espírito Santo do Senhor seja a nossa luz, o nosso farol. Deus, confiamos no Senhor, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua palavra, confiamos na ação poderosa do Senhor em nossas vidas. Então, intercedemos nesse momento, Pai, por aqueles que ainda não chegaram, que estão enfrentando impedimentos, Pai, para estar aqui. Clamamos ao Senhor também por aqueles que, por algum motivo, estão fracos na fé, estão desanimados, se sentindo desamparados, que o Espírito Santo do Senhor vá de encontro a eles e leve a eles o bálsamo de Gileade, que em nome de Jesus, aonde eles estiverem, eles sejam alcançados pelo poder do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, que é brando, que é leve, que é uma brisa, esteja entrando no lar dessas pessoas, Pai, mostrando para eles que é possível viver uma nova vida, que a vida tem sentido e que o único sentido está em Jesus. Deus, entregamos a Ti os nossos bens, entregamos os nossos filhos, entregamos o nosso futuro, Pai. Que em tudo esteja a mão do Senhor. Sela, Pai, sela este local, sela essas portas, essas paredes, Deus, com o sangue poderoso do Senhor Jesus. Que nenhum mal adentre essa casa, Pai. Que nenhum mal adentre este templo, Jesus. Que em nome de Jesus não haja, Pai, nenhum impedimento para que a obra do Senhor aconteça. Em nome de Jesus, Pai, sabemos que existe uma guerra espiritual, mas clamamos ao Senhor, que é o Deus da vitória, que é o Deus que liberta, que é o Deus que cura, que venha libertar as mentes, que venha libertar os cativos do pecado, que venha libertar aqueles, Pai, que buscam a face do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todos aqueles que passarem por aquele portão sejam impactados pelo amor do Senhor, sejam impactados pela presença do Senhor neste lugar. Que em nome de Jesus, todo e qualquer espírito maligno seja repreendido deste lugar. Em nome de Jesus, que todo e qualquer espírito maligno fique da porta para fora, mas que não tenha espaço para atuar em nosso meio. Liberta todas as mentes que estão aqui para receber a Tua palavra, Pai. E eleva-nos, Deus, eleva-nos ao nível de intimidade com o Senhor que buscamos. É essa a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor conduza esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente vai começar com um momento de oração. Um momento de oração em duplas. E para isso nós vamos abrir um espaço para você trazer o seu pedido, o seu agradecimento. Você que veio com um pedido no seu coração, deseja agradecer por algo, este é o seu momento. É só se pronunciar. E aí todos nós oraremos em duplinhas, mas levando também os pedidos que foram expostos. Já deixamos de antemão a vida da nossa irmã Leidiane, que está gestante. O motivo de nossas orações nos próximos meses. Que o Senhor venha trazer. Que o Senhor venha trazer o cuidado, que venha trazer também o sustento, a provisão para a vida dessa família. Marie, em nome de Jesus, você está determinada a ficar quietinha. Fica quietinha. Então, de agora para sempre, a igreja toda vai orar pela Leide, pela Leide e por sua família, que Deus conduza eles nesses próximos meses,
que são meses de mudanças, né? A família muda, a casa muda, tudo muda. Que o Senhor esteja com ela direcionando. Em nome de Jesus. Mais alguém? Uma comédia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, agradecemos por essa noite. Neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja cobrindo a vida dessas crianças, Deus, com o teu sangue. Que o Senhor dê a elas, Pai, sabedoria e graça e presença do seu Espírito, em todos os lugares que elas forem, Deus. Que o Senhor esteja abençoando esse culto infantil, que elas possam entender e praticar durante a semana. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O pastor Alessandro vai trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. E oremos por ele também. Amém. Que seja sensível à voz do Senhor para nos passar. Você não atrapalha, Pai. Você pensa, Pai. Pai querido Deus de amor, entregamos, Deus, a vida do pastor Alessandro em tuas mãos mais uma vez, confiando, Deus, de que ele será um instrumento do Senhor em tuas mãos, Pai, um instrumento para trazer a nós discernimento, para nos pastorear, para nos conduzir, Deus, a um nível de espiritualidade, de intimidade com o Senhor. Eu sinto, Pai, que a palavra dessa noite é intimidade, é comunhão, é relacionamento contigo, Pai. Então, eu clamo ao Senhor, que o Senhor abra os nossos corações para receber aquilo que vem do céu. É essa a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, que Deus continue nos abençoando. Abra sua Bíblia aí, você que trouxe Eclesiastes capítulo 1 e depois Eclesiastes capítulo 3. Ok? 1,14 nós vamos ler, Eclesiastes 1,14 e depois Eclesiastes 3,11. Aleluia. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Velho Testamento ali, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Fica mais fácil, a maioria dos irmãos lê Salmos, né? Então é Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Capítulo 1, 14 e capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aí 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, as palavras-chave no primeiro texto é vaidade e correr atrás do vento. No 11, a palavra-chave aqui, a eternidade no coração do homem. Pois bem, irmão, o que Salomão, ou Deus, através do instrumento dele, o filho dele, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, tem a nos trazer nesta noite, a nos falar, é algo
muito inerente desde o princípio que Adão e Eva se submeteram àquela escolha, vamos dizer assim, maldita, de ouvir a voz de Satanás e ali fazer o que Deus falou que não era para fazer. E assim, o pecado entrou no mundo, né? Corrompeu a natureza humana, e essa natureza humana se inclinou para isso. A isso que ele perdeu, e nós vamos entender com essa decisão, que é nada mais do que essa busca incessante pela felicidade. Só que agora, aonde eles buscavam essa felicidade? Como outrora Adão e Eva não obedeceram a Deus e buscaram nas coisas que esse mundo tem, nas coisas que a gente pode dizer externas, e que muitos percorrem esse caminho, para não dizer todos, né? Não digo todos porque muitos entenderam isso e se voltaram para o que nós vamos dizer aqui nesta noite. E Salomão, melhor do que ninguém, para poder relatar isso. Porque assim como muitos, ele também o fez. No seu momento de não ouvir a Deus, ele fez isso. Ou seja, ele buscou essa felicidade nas festas, nas músicas, né? Nas riquezas, nas posses, no sexo, na fama, nas bebidas. Mas em meio a isso tudo, esse homem, nessa busca dele, um homem inusitado, um homem que teve 1000 mulheres, né? 700 mulheres, 300 concubinas, ou seja, 700 princesas, ali vários casamentos políticos que eram feitos acordos. Esse homem tomou esse rumo. E ele, ao se entregar a essa busca da felicidade nesses prazeres que esse mundo oferece para suprir essa lacuna que se abre, que nós buscamos dentro do nosso peito, na nossa alma, que nós sentimos, né, que muitos usam a expressão um vazio dentro da persona da humanidade, ou da persona humana. Todos têm esse vazio e buscam preencher esse vazio dessa tal felicidade, né? Dessa realização, desses prazeres que buscamos na nossa existência, em ter na nossa existência novamente. Vamos colocar dessa forma. Os prazeres imediatos. E que aqui é o que o mundo oferece. E que ele chegou à conclusão. De que forma que ele chegou à conclusão? No capítulo 1. Que tudo se torna vaidade. Que tudo isso é correr atrás do vento. E ele fala em outros ensinamentos, a vida, né, é como um sopro, uma névoa que vem, se vai, isso tudo passa. Ele não permanece. Você busca e toda hora você está buscando de novo. Você bebe, você tem que beber de novo. Você vai numa festa, você tem que ir em outra festa de novo. Você acumula riqueza e não está bom, você tem que acumular riqueza. Você obtém fama e a fama já não dá conta de si mesmo. Você tem status e o status já não cabe mais e você tem que ir cada vez maior. Nada supre isso. E ele vê que isso tudo se torna simplesmente vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa, não é permanente. Não se sustenta por si só. Aí no 3 ele vem falando. Sabe por quê?
Nada disso supre. E cada vez busca-se e bebe, e como já foi dito, e vai de novo. Simplesmente porque quando Deus nos criou, Ele colocou no coração do homem a eternidade. Salomão falou. Ele simplesmente nos colocou dentro de nós, como muitos dizem, sendo a sua imagem e semelhança no princípio. Essa presença de Deus. Porque nós éramos eternos. Éramos para ser eterno. E Adão se vivia lá com Deus. Mas eles foram retirados deles essa eternidade quando eles saíram do éter. E a Bíblia fala que Deus plantou. E essa eternidade, ela foi conquistada por Cristo Jesus lá na cruz novamente. Essa presença de Deus em nós. E só há uma maneira, através de Cristo Jesus. Que nada mais é o Espírito de Deus em nós. Quando nós recebemos o Espírito de Deus. A presença de Deus novamente dentro de nós. Só há uma maneira de sermos felizes. Quando Deus nos preenche. Quando os buscamos na fonte certa, em Deus. E só há uma maneira de obter novamente essa eternidade em nós. A manifestação dela é quando reconhecemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nos submetemos a Ele e a Sua palavra. E deixamos de sermos iludidos como Salomão foi. E ele fala no próprio Eclesiastes, né? Ele termina e começa aconselhando, ele vem falando. E por fim ele fala de vários conselhos a todo mundo. E por fim ele fala, olha, de tudo isso que eu falei, se resume numa coisa. O homem temer a Deus e confiar nele e servir somente a Ele. Pronto, encerra aqui. Como está aqui, ó, Eclesiastes 12, ele fala isso. Eu tenho que ler para poder as palavras próprias, não parafrasear, não quero parafrasear, eu vou ler. Eclesiastes 12. Ele resumiu nisso tudo. Todos esses conselhos dele é resgatar essa presença novamente e viver segundo a vontade dele. Eclesiastes aqui, ó, 12. Ele resume tudo isso aqui, ó. Aqui, ó. Demais filhos meus, atenta. Não, deixa eu ver. Não. 13. É no 13, né? Aqui. De tudo o que se tem ouvido. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pronto, se resumiu. Teme a Deus e dê ouvido aos seus ensinamentos. Ou seja, viva dentro da sua palavra. Porque a palavra é Cristo e Cristo é a palavra. É os mandamentos manifestos de Cristo na sua própria vida. E assim nós conseguiremos alcançar a tal satisfação que nós chamamos de felicidade. E que Salomão aqui ele retrata do sentido da vida. O sentido por que eu existo, para que fazer, por que não fazer, para que viver, para que não viver. O sentido da vida está aqui. Nós encontramos quando a presença de Deus, ela se volta em nós. Quando a eternidade novamente se volta e nos encontra e preenche a nossa vida. Como Paulo escrevendo, as coisas desse mundo, a fama, as riquezas, isso tudo passa. Não busque as coisas da terra, mas busque as coisas do céu, porque elas representam a eternidade em nós. Aleluia, louvado seja Deus. As coisas dos céus. E só há uma maneira de ser feliz, resgatando novamente a eternidade que Deus botou em nossos corações lá no princípio. Isso nada mais é do que a sua presença em nós. Isso nada mais representa o Espírito Santo manifesto em nossas vidas, nos conduzindo. Não somente estando em nós, mas manifestando através de nós. Porque Ele é a vida com abundância. Ele manifesta a eternidade. É quando o Espírito Santo de Deus se manifesta. Ali Ele manifesta a eternidade.
E a eternidade está manifesta no seu reino. Quando Jesus ensinou, venha a nós o teu reino, o reino de Deus já veio. E muitos já pregam isso, estudando numa linha teológica, que a oração do Pai Nosso não é mais para ser feita, mas é para ser vivida, porque ela já foi entregue. Não precisa mais clamarmos isso. Porque tudo se consumou em Cristo Jesus. Quando Ele foi assunto aos céus, Ele ressuscitou. E Ele nos mandou o reino de Deus. A presença de Deus em nós, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Que o reino de Deus é paz, gozo e justiça do Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, o reino de Deus já foi nos dado. A eternidade traga aos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Você já reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E assim você o vive? Você busca nele todos os dias o sentido da sua vida, para que ele dê esse sentido? Da própria vida que ele já conquistou para todos nós, quando ele morreu naquela cruz, como o próprio Paulo escreveu, que ele já morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio nos dar e trazer vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, nós só podemos vivê-la, e ela só pode ser vivida em Cristo Jesus. Ela só pode ser vivida, conduzida pelo Espírito Santo. Quando ele se manifesta, e ele se manifestando, ele traz a eternidade novamente em nós. E as coisas deste mundo começam a perder o valor, porque nós começamos a dar valor à eternidade, àquilo, a querer conhecer aquilo que Cristo Jesus já separou para nós lá no céu. E essa vida aqui nós começamos a viver e a entender simplesmente, realmente, como uma passagem. E nós começamos a aceitar e entender que somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem, aleluia. Que a nossa cidade, a nossa pátria não é aqui, é a nossa pátria celestial, aleluia. E aqui a fama, o status, os prazeres deste mundo, das festas, de 1000 mulheres como ele teve, ou seja, as mulheres hoje, 1000 homens, não vai satisfazer, são vãs, passa. É vaidade, é como um vento, vai passar. Mas aquilo que Deus separou para nós é eterno, dura para sempre. Já começamos a desfrutar em parte aqui, e desfrutaremos em glória, na sua plenitude lá no céu em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que assim como Salomão entendeu, a cada dia nós possamos entender e viver isso em nossas vidas. Que o sentido da vida é Cristo. E Cristo é o sentido de nossa vida. Tu viver da vida com abundância plena é Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E isso se representa naquilo que nós já recebemos de Cristo Jesus. O Espírito Santo se manifestando e orientando as nossas vidas. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Antes da oração, a Bruna quer compartilhar a palavra. Recentemente, eu fui procurada por uma pessoa que já teve muitos percalços na fé. Ela já tentou muitas vezes seguir Jesus e não conseguia, com muitas demandas emocionais, com muitas demandas pessoais. Mas de uns tempos para cá, ela se firmou. E ela vive hoje um outro momento, uma outra fase da vida, um momento muito leve, muito tranquilo, de uma intimidade com Deus que ela nunca experimentou. E ela me procurou e falou assim: Bruna, agora eu entendo o que você falava. Porque todas as vezes ela falava para mim assim: é muito difícil ser crente, é muito difícil seguir Jesus. Sabe por quê? Porque tudo que é bom não pode.
e tem que matar a carne. Todo dia tem que matar a carne, todo dia tem que matar a carne, todo dia eu tenho que deixar de fazer alguma coisa. Meu Deus, é muito difícil, porque o pecado é muito bom, e tudo que é bom é pecado, e eu não aguento isso, meu Deus do céu, que coisa horrível, eu fico pensando como vai ser o céu. Ela sempre trazia essa mesma conversa. E agora, nessa nova fase da vida, quando ela me procurou, ela falou assim: agora eu estou entendendo o que você falava. Porque quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais deixamos de contemplar com sabor e com favor as coisas desse mundo. Tudo aquilo que, ela falou pra mim, tudo aquilo que eu via com muito prestígio, como se fosse uma coisa maravilhosa. Ai, como é maravilhoso isso aqui, como é maravilhoso pra festa. Ai, como é maravilhoso fazer isso e aquilo. Tudo isso ela deixou de gostar. Ela falou, não sei que horas que isso aconteceu, mas eu deixei de gostar. Eu falei, é muito simples. Você vai caminhando, caminhando, caminhando. Chega uma hora que é uma virada de chave. Quando a chave virou, quando você passa para o outro lado, de repente você olha para trás e fala, eu achava tudo aquilo tão incrível, por que agora eu não acho mais? Por que eu não vejo mais prazer naquelas coisas? Agora o meu prazer está em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por que antes o meu sonho era fazer determinada coisa? Agora o meu sonho é outro. Antes tudo que eu queria era ficar com um cara tal, ou tudo que eu queria era ir para Ibiza fazer topless, tudo que eu queria era fazer... Não vejo mais graça em nada disso. Agora é tão gostoso servir a Jesus. Eu fico pensando, quando é o próximo evento da igreja? Eu fico pensando, o que eu vou fazer agora, meu Deus? As roupas que eu me preocupo é a roupa que eu vou pro culto. E já compro a roupa pensando, será que dá pra ir pro culto com essa roupa? Tudo que você falava, eu tô entendendo agora. E aí eu falei com ela assim, é fácil. Porque você entendeu, aceitou e vive no amor do Senhor. Você parou de buscar o amor nas coisas do mundo e agora você busca o amor perto de Jesus. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais ele se torna irresistível. A proximidade com Jesus vem com intimidade. É buscar as coisas que não são desse mundo. É buscar intimidade com esse Deus. É parar de ver beleza naquilo que o mundo diz que é belo, mas fala, Deus, aonde está a tua beleza? Que negócio é esse, maluco, que é de servir Jesus? Que história é essa? E é como ele fala. É tudo que Salomão já falou. É experimentar o que Salomão entendeu só na sua velhice. De que não há nada melhor do que estar na presença desse Deus. E não precisa de força. Ai, mas será que agora eu nunca mais vou poder fazer isso? Eu nunca mais vou poder fazer aquilo? Você não vai sentir falta. Foca no que é importante. Você não vai sentir falta. O dia que você não sentir mais falta dessas coisas, desse mundo, o dia que você não sentir mais falta de viver os prazeres desse mundo, aí você vai estar íntimo do Senhor o suficiente para falar assim, agora eu estou entendendo. Antes disso você está caminhando. Você está bem pertinho, é como se fosse aqui, ó, e aqui, ó. Você está bem pertinho, você está caminhando. E os passos, eles são pequenos. Mas chega uma hora que eu encontro. E quando eu encontro, eu não sinto mais falta daquilo. Porque é uma presença tão impactante, é uma presença tão constrangedora do amor de Jesus, que não lhe falta mais nada. Se você ainda sente que falta, é porque você está aqui, ó. Você está caminhando ainda. E Salomão caminhou muito, né, até descobrir isso. Caminhou muito. E chegou uma hora que acabou. E a intimidade. Você conquista... A hora que eu estava aqui, que eu estava agoniada, eu falei, eu estou agoniada. Porque a palavra do Senhor para essa noite é intimidade. E quando você trouxe a palavra, eu falei, é exatamente isso aí. É deixar de olhar para as coisas deste mundo, que é tudo vaidade. Olhar para Jesus, se aproximar desse Jesus
e vivenciar o tempo de plenitude e de intimidade com Ele, que na intimidade com Jesus existe esperança, existe amor. Nele se consolidam todas as promessas de Deus. Salomão nem vivenciou isso, porque ele não conheceu Jesus. Salomão nem experimentou o que era isso, mas já soube dizer através de um sentimento. Então que hoje, nas vésperas do batismo, nós possamos ter a nossa fé revigorada, sabendo que quanto mais nos aproximamos desse Deus, mais o admiramos, mais deixamos de ver prazer nas coisas que são desse mundo e passamos a apreciar as coisas que são de Deus. E vivemos em intimidade. Para eu ser íntima com meu marido, eu preciso de quê? Tempo. Primeiro passo. Passo. Para eu ser íntima com Deus, eu preciso de quê? Tempo. Tempo com Deus. Salomão fala muito em Eclesiastes sobre o quê? Tempo. Determinado. Tempo. Todas as suas coisas. Tempo. Se você não separa tempo com Deus, você não separa tempo com nada. E tudo é vão. Tudo é passageiro. Separe tempo. Para falar com Ele e ouvir Ele. Percebeu? Ouvir Deus. A Bíblia fala: seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Tá? Como que eu vou me relacionar com Deus? Com Ele, se Ele é Espírito. Mas Ele se manifestou e materializou. João falou que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a sua palavra e a palavra é Cristo. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Leia a Bíblia. É Deus falando com a gente. E depois fale com Ele. Ele vai se relacionar comigo, com você, através do momento que nós o buscamos, que ela falou: vem até Ele. E abrimos e entregamos esse tempo em oração, em leitura da Bíblia, em ouvir louvores. É bem fato que a gente tem que escolher bastante, né? Tem muitos louvores hoje que exaltam muito a humanidade, pouco a Cristo. Mas se você ainda não sabe selecionar, até esse já edifica também, né? Tem muito que a gente chama no meio alguns teólogos, né? Não no meio da questão eclesiástica, das igrejas, né? Da estrutura eclesiástica, mas no mundo acadêmico teológico, aí igual a Bruno usou a palavra aqui, a sofrência gospel, né? Falando o tempo todo, e aí você fica procurando qual momento que vai glorificar Jesus. É uma petição, é uma exposição de sofrimento, de desgraça, de lamento. É bem fato que uns desses, que é classificado até como sofrência, cabe em momentos, igual um foi escrito para aqueles, né? A irmã relatou a questão de um testemunho que evangelizava dentro das cadeias, e aquilo servia para aquele lugar, aquele momento específico. Mas aquilo não era um momento, não era um louvor de exaltação a Cristo para ser cantado dentro da congregação, mas ser cantado também não em todos os lugares aonde vai se evangelizar, em certos lugares somente. Mas aí cabe a quem é entendido fazer isso. Mas ouça louvores. A Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. O Espírito se manifesta. Então ouça louvores. E principalmente, palavra. Rasgue tempo, leia. Começa no Novo Testamento. O Velho é questões muito culturais, históricas, que às vezes confunde a mente. Não está tão sequencial, né? Uma história está relatada primeiro. Os livros não estão em sequência histórica na Bíblia. Então às vezes confunde mesmo você ler o Velho Testamento. Então lê o Novo, os Evangelhos que falam de Cristo. Lê as cartas de Paulo. No Velho, a gente orienta muito Provérbios. Principalmente dentro da ciência do comportamento humano, é muito orientado. Até no mundo dos negócios, esses homens falam, quer aprender com Salomão, que ali fala muito de riqueza, de dinheiro, né? Sobre prosperar. Então tem uma aula de economia, Provérbios, tem uma aula de comportamento também humano, de casal, de tudo, tá ali. Provérbios já fala, são os provérbios para a nossa vida, né?
aquelas ideias e pensamentos para aplicar na prática do dia a dia. Lê Provérbios, Evangelho e se relacione com Deus nessa intimidade, nessa comunhão em nós, através do Espírito Santo. Amém? Então, que essa comunhão nesta noite e esse sentido da vida está em Cristo, é Cristo, e ela vai se manifestar na sua plenitude em nós. E assim, independente da circunstância, como Paulo falou, nós teremos prazer na nossa existência, no nosso viver. Paulo fala, ele tem gozo, prazeres nas suas prisões, porque muito colaborou para o Evangelho, para a expansão do reino de Deus. E o prazer dele era manifestar Cristo, e o prazer dele era expandir o reino de Deus e ver as vidas se convertendo. E esse que seja o nosso prazer também, que a outras vidas encontrem essa eternidade que está em Cristo, que nada mais na manifestação do Espírito Santo em suas vidas. E eles recebam esta vida que está em Cristo e foi dada através do Espírito Santo em nós. Amém? Então que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. A Bruna está distribuindo os papeizinhos aí, que você faça esse motivo de gratidão também. Aí. Semana que vem a gente só divide. Oi? Semana que vem a gente vai fazer um momento bonito aqui, consagrando a Deus cada motivo desse de gratidão. Também em nome de Jesus. E aí, enquanto eu estiver depois orando, glorificando a Deus, você pode ir ali e colocar o seu pedido de gratidão ali na urna. Amém? É depois da oração, no caso. Depois que eu orar, os irmãos podem levantar e colocar ali. E também a sua contribuição. Tem envelopes ali para quem gosta de envelope. E também no sentido do Pix que a igreja tem, você pode fazer também. Espera mais um pouquinho os irmãos escreverem, aí eu vou estar orando. E logo após a oração, os irmãos podem ali colocar na urna ali o seu motivo de gratidão. Aqueles que têm envelopinho, colocar o envelopinho da contribuição. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor nos libertou desta agonia, dessa busca incessante em preencher este vazio em nosso coração. Vazio esse que é o espaço da eternidade, o desejo, Pai, de estar contigo, da tua presença em nós novamente. Como Adão tinha lá no Éden, Pai, de toda tarde, de poder desfrutar da tua presença. Hoje, através de Cristo Jesus, podemos novamente, ó Deus, ser preenchidos por essa eternidade, pela presença do Senhor em nós, através da manifestação do teu Espírito Santo em nossas vidas, pela presença do teu Santo Espírito em nós. Te agradecemos, ó Deus, porque aquele desejo incessante por essas buscas em coisas que jamais poderia e ser capaz de preencher esse vazio, as coisas deste mundo. E hoje, Pai, temos prazer em estar em Tua presença, temos prazer, ó Deus,
de viver as tuas promessas, de viver os seus mandamentos dentro dos seus desígnios, ó Pai. O prazer de um dia estarmos junto com o Senhor novamente aí na eternidade, de viver já, Pai, o reino de Deus em nós. Louvado seja o teu nome, que nada mais é gozo, paz e justiça no Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus, porque de nada temos mais necessidades, ó Pai, porque o Senhor é o nosso pastor, aleluia, louvado seja Deus. Como o salmista escreveu, e assim de nada temos mais falta, aleluia, louvado seja o teu santo nome por isso. Não temos mais, Pai, a necessidade da busca nas bebidas, nas festas, ó Pai, nas riquezas, no status, na fama, Deus, em nada que esse mundo possa nos oferecer. Podemos sim agora, Pai, dizer que somos do Senhor e que de nada mais temos falta. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome, hoje e para todos sempre. E que o Senhor nos abençoe, Pai, uma semana maravilhosa na tua presença, na manifestação do teu reino, do teu gozo, da tua alegria, da tua justiça. Louvado seja o teu santo nome. E profetizamos uma semana mais uma vez de vitória e de conquista para o teu povo, de livramentos e de ricas bênçãos e de muitas experiências espirituais eternas com o Senhor. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse hoje sobre cada um de nós aqui neste lugar e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vocês podem depositar ali na urna e depois saudar aí seu irmão com a paz do Senhor. Está encerrado o culto desta noite em nome de Jesus.